Um bom dia e bem-vindos a mais um devocional. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho a cada dia. Até o fim do ano nós devemos ter lido a Bíblia inteira. E nós paramos para refletir naquilo que o Senhor tem para nós em cada momento da palavra. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor é bom. Senhor, abençoa essa leitura, abençoa para que nós possamos compreender os textos que o Senhor tem para nós, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor passou para o seu povo e aquilo que o Senhor traz para nós até hoje. Abençoa para que nosso coração consiga perceber além das palavras, mas as suas intenções e que o seu Espírito seja nosso ajudador nessa leitura. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E sem mais delongas, vamos começar a leitura do dia de hoje. Lembrando que o povo, lá em Êxodo 19, nós tínhamos o povo se preparando para encontrar a Deus. Então, Moisés dá várias instruções para o povo, que eles não podem passar até certa parte do monte, e que eles têm que se consagrar para poder encontrar a Deus. E Êxodo 19 diz o seguinte: Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: Desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: Mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: Desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Caso contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou tudo o que tinha sido dito. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Aqui é interessante porque ele fala alguma espécie de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu. E aqui muitas pessoas se atêm apenas à questão física, a um santinho, a alguma estátua, alguma coisa que remeta a algum Deus. Mas a gente vê na Bíblia inteira e o intento do Senhor sempre é que o nosso coração seja dele. Então, aqui quando a gente fala de ídolo, não é simplesmente uma estatuazinha ou alguma coisa assim, mas sim qualquer coisa que preencha o nosso coração. A gente leu ontem ou alguns dias atrás sobre o jovem rico que queria servir o Senhor e Jesus disse: então vende tudo o que você tem e dai para os pobres. Jesus ali estava confrontando o ídolo que ele tinha no coração, que era o dinheiro. Então, só a gente se atentar que, apesar daqui dizer ídolo ou imagem, mas na verdade Deus está falando aqui aquilo que assume no nosso coração uma posição maior do que Deus. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam.
mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Esse aqui é um outro mandamento em que não é que nós não o respeitamos, mas nós o respeitamos de forma diferente, porque agora o nosso descanso é em Jesus. Jesus mesmo, quando ele estava entre nós, ele fez diversas coisas no sábado e ressignificou o sábado. Significou que o sábado é feito para fazer a vontade de Deus e não simplesmente ficar sem trabalhar ou sem fazer nada. Então, hoje, naquele tempo, Deus instituiu o sábado para o descanso do povo de Israel. Hoje, o nosso descanso é no Senhor. Nós consagramos o nosso dia, não sábado, mas domingo, no nosso costume, nosso domingo, para ir à casa do Senhor, adorar ao nome dele, para a gente ter esse momento de comunhão. É dessa forma que a gente descansa no Senhor. Verso 12. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Aqui algumas... para ficar um pouco mais certo, seria não assassine. Verso 14. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Aqui que eu falei ontem, ou acho que foi ontem mesmo, que às vezes a gente idealiza ou romantiza muito a presença do Senhor, mas a Bíblia mostra um Deus poderoso, mostra um Deus grande e temível, no sentido não de que nós devemos ter medo, mas que a presença dele, a própria revelação dele é tão grandiosa que causa medo. Assim como talvez se você for no mar, uma pessoa que talvez não saiba nadar, e você ver o mar muito bravo, um mar que está com ondas fortes, e você sente medo, não porque o mar está querendo lhe fazer algum medo, mas por respeito da grandeza. Imagina aquele que fez o mar, imagina aquele que fez tudo que há, a grandeza dele. E quando o povo percebeu a sua pequenez comparada com a grandeza do nosso Deus, ele ficou com medo. Verso 19. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Então, a própria forma de Deus se manifestar dessa forma que causou medo é para realmente mostrar a grandeza dele. Da mesma forma que, às vezes, no nosso sofrimento, às vezes, na nossa angústia, Deus se mostra de uma forma suave, Deus se mostra de uma forma carinhosa, que vem e nos consola, que vem e nos traz paz. Esse é o mesmo Deus. A gente não pode só achar que ele é só o Deus do carinho, o Deus do conforto, mas ele é um Deus que deve ser respeitado. Ele é um Deus que diz: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa.
21. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembrem-se que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e oferta de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar o meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Capítulo 21. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. E aqui Deus começa a dar para esse povo que tinha saído do Egito, que não estava sujeito a nenhum tipo de governo, as leis que vão guiar esse povo que não tem nenhum governo. Então Deus começa a instituir um tipo de governo para ele. E esses são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Isso que a gente fala muito, que é a diferença entre os escravos no período de Israel e os escravos mais atualmente. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas o escravo aqui nesse contexto, ele poderia ser escravo apenas por 6 anos, não mais do que isso. Ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Neste caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. A gente tem que lembrar também nesse contexto que as mulheres dificilmente eram independentes financeiramente. Então era necessário que houvesse um sistema para que essas mulheres fossem protegidas. Isso não significa que Deus, essas leis não significam que Deus concorda com tudo que está aqui. A gente tem que lembrar que as leis foram dadas para homens que ainda estavam recebendo a revelação de Deus, que ainda não estavam prontos para receber a vontade final de Deus, que veio com Jesus. Quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos dar outra face, que nós devemos ajudar aquele que precisa, que nós devemos, quando alguém pede para andar 1 milha, para que a gente ande 2 milhas. Então a gente sempre tem que lembrar que essas leis foram contextualizadas no momento em que o povo estava conhecendo a Deus, e no momento em que o povo era cercado por outros povos que tinham leis que eram completamente diferentes do que nós estamos acostumados hoje. Então Deus estava aos poucos transformando e dando cultura para esse povo. Se um homem, verso 10, se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma.
Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com o punho e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou escrava com uma vara e, como resultado, o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Mateus 23, do 13 até o 39. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonestas e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aqui Deus impõe um peso maior de responsabilidade para aqueles que trazem a palavra de Deus, que trazem o ensinamento de Deus, que instruem as pessoas que têm menos conhecimento de Deus. É um privilégio a gente poder ensinar sobre Deus, mas a gente tem que saber a responsabilidade que está sobre as nossas vidas, para que a gente possa fazer o melhor que nós pudermos, porque quem nós ensinamos dependerá desse ensinamento e, às vezes, assim como essa palavra falou, fecham as portas do reino do céu na cara das pessoas. Às vezes as pessoas são guiadas por um caminho errado por conta de um ensinamento errado. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos! Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos! O que é mais importante, o ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Aqui você vê a ganância desses homens que estão pensando mais no dinheiro do que no sagrado. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelos céus, juram pelo trono de Deus e por Deus, que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, até dos temperos que eles recebiam. Nessa época, os mestres das leis, os sacerdotes, eram sustentados pelos dízimos das pessoas. Então, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem se descuidar das mais importantes.
Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Ou seja, estão preocupados com as coisas miúdas, mas estão deixando as coisas grandes, as coisas importantes, as coisas que estão na cara passarem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. E aqui ele não está falando de louça, aqui ele está falando deles mesmo, dos fariseus, que por fora parecem bonitos, por fora parecem limpos, por fora parecem ser alguma coisa, mas por dentro estão sujos, por dentro estão cheios de ganância e falta de domínio próprio. Verso 27. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres das leis, fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram, serpentes, raça de víboras. Como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelos assassinatos de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Salmos 28, do 1 ao 9, Salmo de Davi. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com os meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. E Provérbios 7, do 1 ao 5. Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã,
e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. E essas foram as palavras que nós tivemos para hoje. Espero que elas tenham edificado a sua vida. Espero que elas continuem falando ao seu coração nesse dia. E vamos fazer uma oração para terminar esse momento de devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse momento de devocional, obrigado por mais essas palavras, que elas entrem ao nosso coração e encontrem terra fértil. Senhor, abençoa para que nós possamos colocar em prática essas tuas palavras e para que elas tragam vida para nós e para as pessoas ao nosso redor. Senhor, abençoa aqueles que estão indo trabalhar, abençoa aqueles que estão indo estudar, abençoa aqueles que estão voltando do trabalho, abençoa aqueles que vão ficar em casa e fazer seus afazeres, para que eles sejam abençoados, Senhor, para que tudo que eles fizerem seja para a Tua glória e seja, Senhor, movidos pelo Teu Espírito e guiados, Senhor, pela Tua vontade. Senhor, abençoa os doentes, os enfermos, para que o Senhor entre com cura, Senhor, com alívio. Abençoa, Senhor, as causas na justiça, para que o Senhor seja o nosso juiz, para que o Senhor traga a justiça sobre nós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Abençoa para que nós possamos continuar caminhando em direção ao reino, para que nós possamos cada dia mais nos tornar parecidos com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que você tenha um dia abençoado, seja no seu trabalho, nos seus estudos, ou que você fique no seu lar, nos seus afazeres, e que você seja abençoado onde quer que você esteja. Te vejo novamente amanhã, fique com Deus e um ótimo dia.